Olá, eu sou Victor Ximenes, aluno de Matemática do Instituto Federal de São Paulo, e como parte da residência, nos foi proposto a dar uma aula de revisão para os alunos do nono ano da Maria de Lourdes. A minha parte é de geometria. Então, o que eu quero fazer é falar sobre as relações métricas do triângulo retângulo. Então, para começar, vamos identificar quais são os elementos desse nosso triângulo retângulo, cujos lados são o A, B e o C. Bom, para começar, nós temos o ângulo de 90 graus. Se a partir dele descemos uma linha até a base, essa linha é correspondente nós vamos denominá-la de H. Esse H é a altura do nosso triângulo. E além dele, nós também temos as projeções dos nossos lados C e B. O que eu quero dizer com isso? Imagine que ali na reta C existe uma luz iluminando a partir do topo. Se essa luz iluminar a reta C, a sombra dele, ou seja, a projeção, seria essa reta, esse segmento denominado M. Da mesma forma, com a reta B, se pegarmos uma luz iluminando a partir de cima, todo o segmento de baixo, a sua sombra, é a N, é a sua projeção de B. Bom, mas agora você deve estar se perguntando, tá, mas como que a gente identifica a hipotenusa? E se o triângulo tivesse de outra forma? É bem simples, na verdade. Olhe para o nosso ângulo de 90 graus. A hipotenusa está sempre oposta a esse ângulo, ou seja, é a nossa letra A. Da mesma forma, os catetos, eles são sempre os lados que compõem o nosso ângulo de 90 graus. Como podem ver, nossos catetos são as letras B e C, os lados B e C. Agora que sabemos todos os elementos do nosso triângulo retângulo, vamos para as semelhanças. Como podem ver nesse desenho, existem três triângulos dentro dele. O triângulo maior, o triângulo da esquerda e o triângulo da direita. Então, se a gente separar eles, o nosso triângulo maior, ele tem os lados A, B e C, com o ângulo de 90 graus e sendo formado pelos lados C e B. Temos o nosso triângulo da esquerda, formado pela hipotenusa, que é o lado C, e pelos seus catetos, que é o M e H, a altura, com um ângulo de 90 graus sendo formados pelos lados M e H. E o nosso triângulo da direita, sua hipotenusa é o lado B e os seus catetos é o lado H e o lado N. Bom, o que eu quero dizer a partir disso? Existe uma observação muito importante, que é que em um triângulo retângulo, os ângulos agudos são sempre complementares. O que eu quero dizer com isso? Um ângulo complementar significa que a soma de dois ângulos vai dar 90 graus. E nós sabemos que a soma de todos os ângulos do triângulo dá 180 graus. Obviamente, se nos três triângulos aqui nós temos um lado 90 graus, então a soma dos outros dois também tem que ser 90 graus, para que ao total dê 180 graus. Então vamos começar por esse triângulo maior. Esse ângulo aqui entre os lados C e A, eu vou marcar apenas uma linha nele, enquanto o outro ângulo entre os lados A e B, eu vou marcar duas linhas. O que eu quero dizer? Que o ângulo com uma linha mais o ângulo de duas linhas, ele dá 90 graus. Eu não sei quantos são eles. Pode ser 50, 40, 30, 30, 10 e 50, 10 e 80. Pode ser qualquer combinação, desde que dê 90 graus. Mas tá,
que é importante aqui? Vamos olhar para o nosso triângulo principal, que é a junção de todos. O que eu acabei de marcar como sendo o ângulo de uma linha está aqui, entre o lado C e A. Então, olha só, nós temos esse ângulo, que eu não sei quanto ele é, um ângulo de 90 graus. Então, quanto é esse último ângulo aqui? Ele é nada mais do que o mesmo ângulo de duas linhas que eu formei anteriormente, pois ele é o comprimento. Esse ângulo de duas linhas mais o outro ângulo de uma linha vai dar 90 graus. Beleza. Agora, vamos olhar para o triângulo maior aqui. Essa ponta aqui, ela dá 90 graus, certo? E nós sabemos que esse ângulo de duas linhas aqui, mais o ângulo de uma linha, vai dar 90 graus também. Logo, o ângulo entre o H, o lado H, e o lado B, também é um ângulo de uma linha. Assim como, então, se nós temos o ângulo de 90 graus, um ângulo de uma linha, o que restou aqui é nada mais do que um ângulo de duas linhas. Agora vamos colocar esses ângulos de uma linha e duas linhas nos nossos triângulos divididos aqui, nossos triângulos separados. O lado C e H, o ângulo dele aqui é duas linhas, igual a gente tinha encontrado antes. O lado C e M, entre eles está o ângulo de uma linha. Agora, no nosso último triângulo aqui, o lado H e o lado B, entre eles está o ângulo de uma linha. E o lado N e o lado B, o lado B e o lado N, juntos, está o ângulo de duas linhas. Formando isso, o que eu queria dizer é que todos esses três triângulos aqui são semelhantes, por causa que eles possuem todos os ângulos iguais. Eles não são iguais. Eles não têm as mesmas medidas. Eles são semelhantes. E a partir dessa semelhança, nós vamos começar as relações métricas. Agora, para as relações métricas, podem ver que eu desenhei de novo os três triângulos separados. Como podem ver, eu vou apresentar 4 relações métricas importantes. A primeira delas, vamos pegar o triângulo da esquerda e o triângulo do meio. Olha só, a letra A equivale à hipotenusa do triângulo da esquerda. Da mesma forma, qual é a hipotenusa do triângulo do meio? É a letra C. Então o A ele está para C. Igual. Vamos olhar para o cateto B do triângulo da esquerda. Se compararmos com o triângulo do meio, qual seria o cateto B? Aonde ele estaria? Olha só. O cateto B ele está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo de duas linhas. Da mesma forma, no triângulo do meio, o que está entre o ângulo de duas linhas e o ângulo de 90 graus é o lado H. Então, B está para H. Nós temos essa igualdade de frações. Então, podemos multiplicar cruzado e temos que A vezes H é igual a B vezes C. Essa é a primeira relação métrica. Agora vamos para a segunda. Eu vou pegar o segundo triângulo e o terceiro triângulo. Vamos ver assim. Vamos pegar a altura do segundo triângulo. A altura ela está entre as duas linhas, o ângulo de duas linhas, e o ângulo de 90 graus. Então, no terceiro triângulo, o que está entre as duas linhas e o ângulo de 90 graus é o lado N. Então, temos que H está para N, assim como vamos pegar agora o lado M do segundo triângulo. O lado M está entre a primeira linha, o ângulo de primeira linha, de uma linha só, e o ângulo de 90 graus. No nosso terceiro triângulo, o que está entre o ângulo de uma linha e o ângulo de 90 graus é o H, a altura. Então temos que M está para H. Mais uma vez, vamos multiplicar cruzado. Temos H vezes H, que é igual a H quadrado.
e temos também n vezes m. Ou seja, essa relação métrica diz que o quadrado da altura é igual a m vezes n, a multiplicação das projeções dos catetos. Agora vamos para a terceira relação métrica. Eu vou pegar o primeiro triângulo e o segundo triângulo. Vamos de novo pegar a hipotenusa do primeiro triângulo, o seu lado A. E esse lado A, ele está para o lado C, igual vimos antes. A hipotenusa ela está entre os ângulos de uma linha e duas linhas, e o lado C está entre os ângulos de uma linha e duas linhas. Ok, agora vamos pegar o lado C do nosso primeiro triângulo. Vejam que ele está entre o ângulo de uma linha e o ângulo de 90 graus. E então, no nosso segundo triângulo, o que está entre o ângulo de uma linha e o ângulo de 90 graus é o lado M. Assim, nós temos que A está para C, que é igual a C está para M. Multiplicando cruzado, temos que C ao quadrado é igual a vezes M. Ok, agora vamos para a última relação trigonométrica, a última relação métrica. Vamos pegar agora o primeiro triângulo e o terceiro triângulo. O primeiro triângulo, vamos pegar o seu lado A, a hipotenusa, que está entre os ângulos de uma linha e duas linhas. E no terceiro triângulo, vamos pegar o que está entre a primeira linha, o ângulo de uma linha, e o ângulo de duas linhas, que é o seu lado B. Então, A está para B. Assim como, vamos pegar o lado B do nosso primeiro triângulo. Ele está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo de duas linhas. Da mesma forma, no nosso terceiro triângulo, o que está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo de duas linhas é o nosso lado N. Então, temos que A está para B igual B está para N. Multiplicando cruzado, B ao quadrado é igual a A vezes N. Essas são as 4 relações métricas que devemos decorar. Elas são importantes para muitas questões. E por último agora, vamos resolver o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá, como podemos demonstrar isso? Vamos lá, vamos olhar para nossas relações métricas. O B ao quadrado ele é igual a N vezes A. E o C ao quadrado é igual a M vezes A. Ok, e se somarmos os dois? B ao quadrado mais C ao quadrado, ele seria igual a N vezes A mais M vezes A. O A ele está multiplicando tanto N quanto o M. Então, podemos colocá-lo em evidência. Assim, ficamos com A vezes, entre parênteses, N mais M. E o que é N mais M? Vamos voltar para o nosso desenho do triângulo. O N, a projeção ali do cateto, e o M, a outra projeção do cateto, se juntarmos ele é igual ao quê? Ao A, a hipotenusa. Então, nós temos que N mais M é igual a A. Então, voltando à nossa conta, nós estamos multiplicando A vezes A, que é igual a A ao quadrado. Assim, encontramos o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Existem inúmeras formas de demonstrarmos o Teorema de Pitágoras. Até onde eu sei, existem mais de 400 formas. Mas esse daqui é um exemplo prático e fácil de ser demonstrado. Agora, esse é o fim da aula. Eu vou deixar uma única questão de exercício e eu gostaria que fizessem. Treinem essa matéria, tentem encontrar essas relações e estudem muito. Obrigado por terem assistido até aqui. Até mais.